Dizem que o luto tem fases, mas para algumas pessoas ele é um lugar onde a realidade se quebra e onde um rosto perdido pode de repente aparecer novamente para te assombrar. Fala pessoal, antes do resumo do filme de hoje começar, eu queria pedir o seu apoio aqui para o canal do Caramelo com o seu like, o seu hype, se essa opção estiver aparecendo aí para você, um comentário ou sua inscrição. Ajude a manter o canal do Caramelo funcionando. E vamos pro filme. O resumo desse filme começa nos apresentando a Lizzie, uma mulher cuja a vida está se desfazendo em meio a um luto avassalador, pois a perda trágica de sua filha deixou feridas tão profundas que sua saúde mental entrou em colapso, criando um abismo intransponível em seu casamento com Mike, que agora se encontra à beira do divórcio e tentando manter alguma aparência de normalidade. Por seu filho Tommy, ela o acompanha à festa de aniversário do amigo dele Jeremy e é nesse ambiente festivo que seu mundo abalado sofre mais um temor. Ela avista uma garotinha chamada Lola, que é a imagem impressionantemente fiel de sua filha falecida. A semelhança é tão impactante que um impulso incontrolável domina ela e é no mesmo evento que ela acaba sendo brevemente apresentado à mãe da menina, Clarice, solidificando uma fixação instantânea e perigosa. Depois de volta ao lar, a dimensão do sofrimento de Lizzie se torna insuportável. Suas noites são um ritual de lágrimas e uso de medicamentos para conseguir lidar com a dor. Ali, a imagem da pequena Lola, no entanto, oferece um novo e perturbador foco para sua angústia e, no dia seguinte, a saudade de sua filha se transforma em uma obsessão ativa e ela passa a perseguir a garotinha, observando ela secretamente na saída da escola e até tirando fotografias sem que ninguém perceba. Assim, sua perseguição a leva a seguir o carro de Clarice até a residência da família, mapeando o território em sua nova fixação e, naquela mesma noite, durante o jantar, ela mente para os seus pais e o seu filho, dizendo que tem um encontro, mas seu verdadeiro plano é invadir a propriedade de Clarice. Ali, em sua mente, ela visualiza uma cena dramática onde salva Lola de um afogamento na piscina, um devaneio que revela a profundidade de seu desejo de se conectar com a criança, embora tudo não passe de uma fantasia perturbadora. Vemos que a convivência com o luto de Lizzie é um peso constante para o seu filho Tommy, que reage com evidente irritação quando a mãe sugere celebrar o aniversário da irmã falecida há 7 anos. É nesse mesmo período que uma oportunidade única surge para Lizzie. Ela descobre que Clarice colocou sua casa à venda e imediatamente uma ideia se forma em sua mente, um plano para se infiltrar na vida daquela família. Assim, fingindo ser uma compradora em potencial, ela entra em contato com Clarice e agenda uma visita ao imóvel e durante a conversa fica claro quão superficial foi o primeiro encontro delas, pois Clarice mal se recorda de seu nome, o que evidencia que a conexão intensa existe apenas na cabeça de Lizzie. Além disso, a urgência de seu plano é acentuada pela notícia de que a família está de mudança para outra cidade, estabelecendo um prazo para suas maquinações e, antes de colocar seu plano em prática, Lizzie tem uma incursão pela normalidade e sai em um encontro, chegando a acompanhá-lo até a sua casa. Contudo, a noite termina de forma abrupta e constrangedora, pois ela percebe que o seu estado mental fragilizado a impede de criar qualquer tipo de laço com outra pessoa, e ela acaba indo embora. E na manhã seguinte, ela comparece à visita na casa de Clarice, com os olhos constantemente se desviando para a pequena Lola, que nada ali na piscina. Durante o tour, para impressionar Clarice, Lizzie inventa uma vida de sucesso, afirmando ser uma gerente bem-sucedida, e sua obsessão se torna ainda mais evidente no andar de cima, onde ela encara uma foto de Lola por tempo demais, fazendo perguntas insistentes sobre como a menina se sente em relação à mudança. Porém, ouve Clarice dizer que a criança está muito empolgada. Ali, a visita de Lizzie atinge um novo patamar de estranheza quando o marido de Clarice chega e todos se reúnem
reúnem na sala, proporcionando o primeiro contato direto entre ela e Lola, e com a desculpa de usar o banheiro, Lizzie se desvia do grupo assim que vê a menina subir as escadas, seguindo ela até o quarto. Lá, em um ato de intimidade forçada e assustadora, ela começa a escovar os cabelos de Lola e, olhando para o espelho, sussurra de uma forma sinistra que as duas são parecidas, algo que a inocência infantil de Lola a impede de perceber como um sinal de perigo. E mais tarde, de volta ao andar de baixo, Lizzie informa que irá considerar a compra da casa e aproveita para marcar um passeio com os meninos na patinação no gelo, a pedido deles. Porém, o castelo de mentiras desmorona quando, na casa de seus pais, ela admite não ter interesse algum no imóvel, o que magoa profundamente Tommy e, sentindo-se traído e sufocado pela depressão da mãe, o garoto explode, afirmando que não aguenta mais ouvi-la chorar todas as noites e que deseja morar com seu pai. Assim, o desabafo de Tommy, somado à intervenção dos seus pais, que concordam com a decisão do neto, faz Lizzie desmoronar, mas ela acaba aceitando a dolorosa realidade. Depois, a farsa também sobre sua carreira é desmascarada quando vemos ela em seu verdadeiro trabalho, um estúdio de maquiagem muito simples, longe do cargo de gerência que ela havia inventado, e usando a mentira de que seu filho está doente, ela consegue um dia de folga, mas o seu destino não é cuidar de Tommy, e sim a pista de patinação no gelo. Lá, ela se junta a Clarice para observar as crianças, e no momento em que a outra mãe se distrai com uma ligação, Lizzie aproveita a oportunidade para entrar na pista e se aproximar de Lola. Ali, o contato rapidamente se torna inapropriado. Ela segura a menina de forma possessiva e aproxima seus rostos, quase a beijando, quando um patinador aleatório colide com elas, e na queda, Lola bate a cabeça com muita força. Com isso, o pânico toma conta de Clarice, que corre para socorrer a filha, lançando um olhar gélido e acusador para Lizzie, deixando claro que considera ela culpada pelo acidente. Assim, destruída pela culpa e pelo medo de ter arruinado sua única chance de se aproximar de Lola, Lizzie chega em casa e, num ato de fúria e desespero, joga todos os seus medicamentos na privada, abandonando qualquer tentativa de tratamento. Depois, em uma sessão de terapia seguinte, ela constrói uma realidade paralela, mentindo descaradamente ao afirmar que seu relacionamento com o filho vai bem, que superou a morte da filha e que está tomando seus remédios regularmente, embora sua terapeuta pareça perceber a falsidade em suas palavras. A partir daí, sua presença na vida de Clarice então se torna cada vez mais fantasmagórica e ameaçadora, e dias depois Clarice tem a nítida impressão de ver Lizzie parada em frente à sua casa, mas quando sai para verificar, não há ninguém. Também o ápice do estranhamento ocorre no recital de balé de Lola, onde Lizzie surge do nada nos bastidores para desejar boa sorte à menina, deixando Clarice na plateia extremamente desconfortável ao notar que a filha não para de olhar para a lateral do palco, onde Lizzie sorri fixamente para ela. Assim, a sensação de que algo terrivelmente errado se instala de vez em Clarice, mas, ironicamente, após a apresentação, o marido dela encontra Lizzie e, alheio a tudo, convida ela para a festa de despedida da família. Assim, a confusão de Clarice se transforma em um alarme genuíno lá no recital, especialmente depois que Lizzie admite abertamente que não conhece ninguém na apresentação, além de Lola. A situação também se torna ainda mais bizarra quando a própria menina, em sua inocência, comenta que ficou olhando para Lizzie durante sua performance, o que faz Clarice perceber que a mulher esteve nos bastidores o tempo todo, sem ser convidada. Assim, este comportamento ultrapassa todos os limites aceitáveis, e Clarice, decidida a resolver a questão, vai até o local de trabalho de Lizzie para confrontá-la, e, em um café, a verdade finalmente vem à tona de forma crua e perturbadora. Lisa confessa que nunca teve a intenção de comprar a casa, pois não teria como pagar, e revela o verdadeiro motivo de sua aproximação. Ela diz estar convencida de que Lola é, na verdade,
sua filha perdida em um incêndio hospitalar há 7 anos, sugerindo uma troca de bebês em meio àquele caos. Porém, para Clarice, a mulher à sua frente claramente precisa de ajuda psiquiátrica e, assustada, exige que Lizzie se afaste de sua família permanentemente. E, embora ela sugira ao marido que chamem a polícia, ele descarta a ideia, argumentando que Lizzie tecnicamente não infringiu nenhuma lei. E enquanto Clarice lida com medo, o mundo de Lizzie desmorona completamente. Ela é demitida por ter abandonado seu posto e sua gerente a dispensa com um comentário cruel, dizendo que espera que ela seja uma mãe melhor do que é uma funcionária. Assim, a provocação atinge um nervo exposto e Lizzie reage com uma fúria contida, apertando o pulso da mulher com força antes de recobrar a compostura e ir embora. E, longe de se dar por vencida, ela localiza Lola em outra festa infantil e, em um ato de ousadia, a leva para um passeio de barco. Assim, o pânico se instala em Clarice quando, ao ligar para a dona da festa para checar a filha, é informada casualmente que Lola saiu com uma amiga dela. Desse modo, o simples mencionar do nome de Lisa dispara um alarme desesperador e ela corre para o local. Lá, durante o passeio, Lizzie pergunta diretamente à menina se ela se lembra dela como sua mãe, uma pergunta que Lola responde de forma negativa e confusa, e ao retornar, Clarice encontra a filha sã e salva, mas quando pergunta sobre o que conversaram, a resposta enigmática da criança é apenas sobre bebês. Assim, o retorno de Lizzie para casa é recepcionada com um cenário sombrio e inesperado. Toda sua família, incluindo seu ex-marido Mike e sua terapeuta, a aguardam na sala de estar para uma intervenção. Acontece que, em meio à sua obsessão, ela esqueceu completamente de buscar Tommy no treino de futebol, forçando a escola a ligar para Mike para que o buscasse. E, diante de tamanha negligência, ele diz sua decisão final de levar o filho para morar com ele. E, desesperada, Lizzie tenta se defender, mentindo que sua saúde mental tem melhorado e que possui um emprego estável para sustentar o filho. No entanto, sua tentativa de manipulação é brutalmente desmentida no mesmo instante, pois seus pais dizem ter recebido mensagens da chefe de Lizzie informando que havia demitido ela naquele dia, expondo a teia de mentiras e deixando ela sem qualquer argumento ou credibilidade. Assim, a intervenção se torna ainda mais tensa quando a terapeuta sugere que Lisa seja internada em uma instituição. Assim, encurralada, Lisa finalmente expõe sua recente descoberta, afirmando com convicção que Lola é sua filha, que todos acreditavam estar morta. Ouvindo isso, Mike, seu ex-marido, tenta trazê-la de volta à realidade, lembrando ela de que ele mesmo cremou o corpo da filha, mas ela rebate, insistindo que eles cremaram o bebê errado. O golpe mais duro, no entanto, é ver que nem mesmo os seus pais acreditam na história e, se sentindo completamente sozinha e traída por sua própria família, ela se retira, determinada a provar a verdade por conta própria. Assim, naquela noite, ela mergulha em uma pesquisa sobre um incêndio no hospital, tentando, sem sucesso, obter os registros médicos de Lola e se depara com uma mensagem furiosa de Clarice que ameaça ela com a polícia caso se aproxime novamente de sua família. Porém, ignorando as mensagens e sem mais nada a perder, Lizzie usa o antigo convite do marido de Clarice para comparecer à festa de despedida, com o único objetivo de obter uma amostra de DNA de Lola. Assim, sua tentativa de subir furtivamente pelo segundo andar é frustrada por uma amiga de Clarice que a direciona ao banheiro, onde Clarice a aguarda. Ali, a dona da casa a expulsa da propriedade, recusando-se a dar ouvidos a uma proposta de teste de DNA. Contudo, Lisa não desiste. Ela então espera em seu carro até o fim da festa e invade novamente a casa, porém é presa quando Clarice ativa o alarme e, escondida no armário do quarto de Lola, ela ouve Clarice investigar um barulho e descobre que a menina nem sequer está na casa. Assim, forçada a passar a noite ali, ela é flagrada por Clarice na manhã seguinte ao tentar sair, o que desencadeia uma luta corporal. As duas então rolam pelo chão sobre cacos de vidros de um quadro quebrado, até que Clarice, em um ato de desespero, pega uma tesoura e a pressiona contra a garganta de Lizzie.
E, nesse momento de clímax, Lisa, que já perdeu o marido, o emprego e está prestes a perder o filho, encara a lâmina sem medo. Ela diz a Clarice que pode matá-la, pois, caso contrário, ela jamais deixará de perseguir a verdade sobre Lola. Assim, a determinação inabalável em seus olhos finalmente quebra o silêncio de Clarice, que desaba em lágrimas e não consegue mais sustentar o peso de seu terrível segredo. Ela confessa, no dia do incêndio, seu bebê faleceu e, em meio ao desespero, ela encontrou uma menina abandonada e a levou para casa como se fosse sua, validando a intuição que atormentou Lizzie por 7 anos, de que sua filha nunca morreu. Assim, em prantos, Clarice implora para que Lizzie não tire Lola dela e, principalmente, não conte a verdade para o seu marido, que não faz ideia de que não é o pai biológico da menina. Porém, tragicamente, nesse exato instante, ele chega em casa e escuta cada palavra daquela confissão devastadora e, olhando para a esposa com uma expressão de pura traição, ele se vira e vai embora. Assim, a verdade agora liberta e reconstrói uma família e destrói outra. Depois Lizzie procura Mike para contar a descoberta e ele, arrependido, pede perdão por ter duvidado dela. E enquanto Clarice enfrenta um processo por sequestro de incapaz, Lola é finalmente apresentada à sua verdadeira família em um almoço emocionante, deixando Mike sobrecarregado de emoção ao rever a filha que pensava ter perdido para sempre. E o filme se encerra com um olhar intenso trocado entre Lizzie, vitoriosa, mas ainda abalada, e Clarice, consumida pela culpa. Este filme nos assombra com uma pergunta desconfortável: e se a loucura for apenas uma verdade que ninguém suporta enxergar? A jornada de Lizzie não é sobre a busca por uma filha, mas sobre a luta de sua intuição contra um mundo que rotulou ela de insana. Em seu espelho distorcido está Clarice, outra mãe moldada pela mesma perda, que construiu sua vida sobre uma mentira para escapar da mesma dor. Por isso, a revelação final não traz alívio, e sim o peso de uma vitória amarga. A verdade não cura, ela apenas confirma que o pesadelo é real, deixando para trás um rastro de vidas quebradas e a certeza de que algumas feridas simplesmente nunca cicatrizam. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, recomendo você assistir a esse outro filme que conta uma história um pouco parecida com essa. Eu tenho certeza que você vai gostar. Estou deixando ele aqui na sua tela. E também não esquece de dar o like e seguir o canal.